O governo federal vai obrigar que propagandas de apostas esportivas, as famosas bets, exibam alertas sobre os riscos do vício, em medida semelhante às advertências usadas em anúncios de bebidas alcoólicas. A decisão ocorre em meio ao aumento de preocupações com o impacto das apostas na saúde mental e nas finanças das famílias. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, muito bom, mas eu acho pouco. Já adiantei meu comentário, desculpa. Não, é exatamente isso, é o mínimo, o que o governo vem fazendo é o mínimo. Mas antes, inclusive, de falar o que o governo está fazendo, antes de falar a reação em relação às bets, eu queria trazer, Sophie, dois casos. O primeiro é de uma companheira de um militar, e aí eu vou deixar ela explicar o que aconteceu com o companheiro dela, com o marido dela, porque são histórias devastadoras para gente, tipo Casimiro, que declarou assim: não, mas é só um jogo, tem lá, aposte com responsabilidade. Inclusive, eu acho isso o máximo, né? Você anuncia a bet e depois diz: jogue com responsabilidade. Enfim, Sofia, vamos trazer o primeiro vídeo, por favor. E eu resolvi gravar esse vídeo, até porque hoje é dia de jogo, né? Deve estar todo mundo aí, muita gente apostando, né? Então eu resolvi fazer aqui um breve relato do que me aconteceu. Era na última Copa de 2022, o meu marido começou a jogar o jogo das bets. Então, ele que era uma pessoa admirável, um homem incrível, um homem honrado, um homem provedor, um homem trabalhador, honesto, um bom pai de família, uma pessoa incrível, né? Quem conheceu ele sabe que ele era muito maravilhoso. Então, assim, para vocês verem que esse jogo veio para destruir vidas, sim, tá? E é onde a gente menos espera. Então, eu quero deixar um alerta aqui para vocês. Gente, não joga. Não joguem, porque pode ser um caminho sem volta, tá? Eu falo porque eu vi o meu marido perdendo a vontade de viver, porque ele começou ganhando, mas depois perdeu muito dinheiro. E tudo que ele ganhava, ele já jogava ali de imediato. E foi muito dinheiro. Então, assim, ele começou a pegar dinheiro emprestado, a família tentou ajudar, né? De uma certa forma, todo mundo acolheu ele, porque ele contou, ele teve essa facilidade de contar para a família, contar para todo mundo o que ele estava passando, né? Então a gente tentou, de alguma forma, ajudar ele a sair desse vício, só que infelizmente não teve um desfecho bom, porque levou a vida dele, né? Ele entrou numa depressão, porque ele estava devendo muito dinheiro e ele viu que estava perdendo a dignidade dele como homem, então ele foi perdendo a vontade de viver. A gente tentou sim ajudar ele, né? A gente levou ele a alguns médicos para fazer tratamento psiquiátrico, mas a gente viu que não resolveu muito. Então, eu quero pedir para vocês nem começar, nem entrar nesse jogo. Pode ser que ele pode dar certo para você um tempo, mas vai dar ruim, gente, vai dar ruim, tá? Ele vicia, ele te leva pro fundo. É o que a gente fala sempre, né? Nesse caso, a gente está vendo hoje o reflexo do que a gente já pode considerar, inclusive a ex-ministra da Saúde já chamava de uma possível epidemia. E ainda não temos números absolutos, mas os números que já são revelados com pessoas dependentes dos jogos, que são aí chamados dos ludopáticos, né? Os doentes pela ludopatia, a gente já tem números que colocam essas pessoas ali numa epidemia no Brasil.
a gente tem números assustadores de pessoas cada vez mais viciadas, Sofia. Inclusive, eu vou te pedir para trazer agora um segundo caso, que a gente acabou de ver, foi um militar. Como a mãe, perdão, como a esposa falava, né? Eu odeio muito esse termo, né? Esse homem viril, provedor, não, mas era uma pessoa funcional, era uma pessoa que tinha uma vida tranquila, uma vida ali ao lado da família, que aparentemente não tinham grandes questões e que a partir do jogo, e a partir não só do jogo, mas do desempenho que essa pessoa tinha no jogo, ela começou a perder dinheiro, porque sim, todos os jogos são projetados para isso, para você perder dinheiro, porque a casa sempre tem que ganhar. E a partir do momento que ele perdia dinheiro, ele jogava mais, se tornou uma bola de neve. A partir do momento que ele estava cheio de dívidas, ele entrou em depressão até vir a falecer. A gente tem um número aí de pessoas que tiraram a própria vida por causa disso. Eu vou te pedir para trazer o segundo relato também, por favor, Sofia. Pode ser que você não me conheça, mas eu me chamo Juliana Prats. E hoje faz exatamente 4 meses que eu enterrei meu irmão. E fui eu que o achei no dia 21 de dezembro. E no dia seguinte, tinha que resolver funerária, a roupa para enterrar, reconhecer o corpo no ML. E eu fazia tudo aquilo ali chorando muito. E ao mesmo tempo tentando entender como tudo aquilo ali tinha acontecido. Como que meu irmão tinha gastado R$109 mil numa plataforma e nada foi feito. E aí, no dia que eu enterrei meu irmão, eu falei, eu vou fazer um alerta nas redes sociais, porque não é possível que isso esteja acontecendo, que as apostas tenham sido autorizadas no nosso país e ninguém, e todo mundo está normalizando. E aí esse alerta viralizou, atingiu mais de 3,5 milhões de visualizações, 50 mil curtidas, 4 mil comentários, 17 encaminhamentos. Eram muitas e muitas mensagens no direct. E foi ali que eu descobri que meu irmão era só uma estatística. Que essa atividade das apostas online, as bets, entraram no Brasil e que já estava sendo muito danosa. E a gente, com toda essa publicidade, normalizando essa atividade, como se fosse apenas uma diversão. E aí eu sempre pergunto para as pessoas, você gostaria que seu filho fumasse? E as pessoas respondem, não. E agora eu pergunto, você quer normalizar que seus filhos joguem? Pronto, Sophie. E é isso, né? A partir desses relatos, eu acho que os relatos eles servem para tirar dessa ideia de estatística que são esses corpos, sabe? A gente não está falando de estatística, a gente está falando de pessoas reais que estão sofrendo. Tem um caso que me chocou muito, que eu lembro, que é uma funcionária, eu acho que ela era doméstica, se eu não me engano, no interior de São Paulo, que ela contraiu tantas dívidas que ela resolveu, inclusive, sair do estado. Ela ficou desaparecida, ela tinha família, ela tinha marido, ela só saiu de casa e ela não queria mais voltar, ela ficou desaparecida durante uns dias, saiu do estado, foi encontrada em outro estado, mas é para a gente entender o desespero. E aí, por isso que eu vou te pedir para trazer a matéria do G1 na tela, Sophie, que o governo agora decidiu que vai obrigar que propagandas de bets incluam aviso de danos como as de bebidas alcoólicas. E isso é realmente um mínimo que a gente precisava ter. Porque a mesma coisa que aconteceu naquela campanha lá do cigarro, na década de 90, que atrás do cigarro, da embalagem, né, da carteira de cigarro, tem que ter lá a imagem dos riscos à saúde, e isso foi toda uma campanha para regulamentação e motivação, e também motivação das pessoas utilizarem o cigarro, consumirem o cigarro. Temos que fazer o mesmo com bets, além de pegar também um dinheiro dessas bets. E aí eu sou a favor de uma regulamentação e de um valor maior de tributos que as bets precisam pagar para operar no Brasil, porque esse dinheiro tem que ir para o SUS, Sofia, esse dinheiro tem que ir para tratamento de ludopatia, as pessoas têm que ter esse acesso fácil nos municípios.
porque, de fato, é cada vez maior o número de relatos de pessoas que estão viciadas. E aqui o que está dizendo, né, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, a determinação tem como base uma definição, né, do CONAR, e as restrições estarão em vigor já na segunda fase da competição, que começa no domingo 28, segundo a Fazenda. Então, a partir agora do domingo, dia 28, as informações aqui, para quem assistir, por exemplo, a Copa aí, ou outras atividades de futebol, que está acontecendo no mundo, que a gente já tem aí essa publicidade com as informações necessárias de risco. Não adianta só dizer jogue com moderação, né, Sofia? Não, Dai, não adianta só dizer jogue com moderação. E eu vou dizer, não adianta só colocar esses avisos aí também, sinceramente, Dai. Enquanto existir essas plataformas de bet, esse problema vai existir, sabe? Sofia, você tá dizendo então que tinha que proibir a aposta esportiva? Vou dizer, não, a aposta esportiva não, mas as bets sim. Por quê? Como assim? Você simplesmente proibir a aposta esportiva em si é como você querer proibir o álcool, como você querer fazer o que a gente de fato faz aqui no Brasil, que é proibir a maconha e tal. Você apenas vai criar um mercado ilegal. E daí um mercado ilegal, Eu já ia dizer assim, desregulado, criminoso, só piora a situação. me desculpa, eu já ia dizer assim, não, mas Sofia tem que proibir bet sim, mas eu entendi agora a diferença. Não é aposta, é bet. Bet tem que proibir sim. Agora, as bets têm. As bets têm. Por quê? Porque as bets, elas têm umas... se por um lado, eu estou totalmente de acordo que, não adianta simplesmente proibir a maconha, que as pessoas vão continuar comprando do traficante e daí vão acabar com isso sustentando criminosos, vão acabar tendo acesso a um monte de a maconha de péssima qualidade, etc, etc, etc. Por outro lado, também não é dizer, gente, libera total para as pessoas fazerem propaganda de maconha e vender brownie com maconha dentro da cantina da escola. Sabe? Calma lá. Existe aí uma questão, existe aí um meio termo que é necessário. E daí, nesse caso, é o que eu digo com as bets. Existe uma questão com a aposta esportiva que precisa ter uma regulação, mas essa regulação ela tem que excluir as bets. Como assim? Uma das coisas que é muito ruim nas bets é você ter ela disponível prontamente no seu celular o tempo todo. Você pegar e fazer como existe em outros países com álcool, que você tem que, por exemplo, na Austrália, que você só consegue comprar álcool dentro de lojas especializadas, as liquor stores. Aí, ó, aí legal. Você vai fazer com a maconha como se faz na Holanda, que existem as coffee shops, que você só ir naquele lugar que você consegue. Legal. Então, que tal a gente pegar e deixar as apostas esportivas só presencialmente nas lotéricas? É esse tipo de coisa que eu tô falando. Agora, as bets, que você pode apostar em absolutamente tudo. Se quantos os cartões vermelhos a pessoa vai tirar. Quantos minutos que vai acontecer tal coisa lá. Isso não rola. Vamos deixar essas apostas só com a questão final do jogo. Com o placar final do jogo. Por que isso? Porque, gente, uma outra coisa que causa muita questão de dependência, isso é dependência em qualquer coisa, a gente pode estar falando em droga, a gente pode estar falando em aposta, é a distância de tempo que existe entre a ação e a recompensa ou a perda. Quanto mais próximas as duas coisas estão, maior o poder viciante. Então, se você pega e faz a aposta com que você só vai ter o resultado no final do jogo, o poder de causar dependência é muito menor do que se você já tiver o resultado da sua aposta ali no meio do jogo mesmo, imediatamente depois da aposta. Entenderam? Então existe uma série de questões que você pode fazer para que as pessoas possam sim ter a aposta esportiva delas, porque isso a gente não vai conseguir impedir que aconteça nem que a gente tente, mas que diminui o poder de causar dependência. Agora, a questão é que todas essas coisas significam acabar com as bets.
Não sei se ficou claro o que eu tô querendo dizer, mas enfim, é isso, Dai. Ficou, Sophie. Essa dificuldade, eu acho que, de fato, acabaria, né? Mas será que nossos senadores, inclusive aqueles que viajam em jatinhos com donos de bets, têm interesse em regulamentar de alguma forma ou dificultar de alguma forma? Pois é. Enfim, acabar com a questão da publicidade já seria um excelente começo, né? Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.